Boa. Estamos aqui diretamente do Secop Summit 2025, um evento fantástico sobre segurança da informação, desenvolvimento de software, de aplicação. E por que não a gente bater um papo sobre esses temas tão relevantes, né? Estamos aqui com a doutora Maria Angélica, que é natural aqui do Rio Grande do Sul, da casa. Não é isso, doutora Angélica? Exatamente. Muito satisfeita em estar aqui nesse grande evento, tendo essa oportunidade de poder divulgar, né, um pouco da Somax, um pouco também do nosso trabalho em proteção de dados e LGPD. Beleza. Estou aqui também com o nosso amigo, irmão, João Lucas, que é da área, né? Doutora Angélica é da área jurídica. Eu trouxe aqui o João Lucas, que é da área de cibersegurança. Tudo bem, João? Olá, Damião, tudo bem? Prazer imenso estar aqui, trazendo um pouquinho também desse lado de segurança da informação, né, da Somax, e nesse evento tão grande que é o Secop Summit, né, e tão fundamental para a população gaúcha hoje, os empresários e para toda a população em geral que precisa conhecer um pouco mais desse tema. Muitas vezes é difícil esse acesso, então é muito importante e relevante esse evento hoje aqui, que trata sobre LGPD, sobre segurança da informação em geral, sobre inteligência artificial, que, né, tem sido tão relevante nos nossos últimos dias. E é um prazer imenso estar aqui juntamente com vocês, como Somax também, na Jovem Pan. Legal demais. E aí já vou mandar a primeira pergunta para você, João. E você tocou num tema muito importante. Quando o assunto é inteligência artificial, eu acho que todo mundo acaba prestando atenção, né? Todo mundo acaba buscando um entendimento, querer saber mais sobre as aplicações da inteligência artificial. Mas, hoje, de uma forma bem efetiva, o que você consegue enxergar do futuro da inteligência artificial, né? E os conceitos de segurança? Eles conseguem hoje ter convergência? Como que está essa situação hoje para você? Eu acredito, Damião, que hoje, atualmente, se consegue dar sim um nível de segurança, porém, com essa muita... Cada dia surge uma nova IA, então está muito genérico ainda, então acredito que tem uma adequação, tem que ser priorizada, sabe? Porque cada dia é uma solução nova, como eu disse, e fica um pouco difícil, muitas vezes, de dar essa parte de segurança. É agente de IA, cada dia novo que surge, né, querendo auxiliar no dia a dia, nas operações, o que é fundamental. Mas tem que se olhar para a parte de segurança. E futuramente eu vejo muito promissor, sim, o ambiente da IA em geral, auxiliando não somente no dia a dia, nas operações de empresas, mas também nas pessoas, né? Com braços robóticos, ali, inteligência artificial consegue se comunicar com o cérebro diretamente e reproduzir os neurotransmissores cerebrais também para os movimentos. Então acredito que é algo que chegou e vai ficar permanentemente, com certeza. Não tem como voltar atrás. Você falou algo muito interessante, que é a questão também da automatização, né? Braços robóticos, facilidade de repente para fazer operações, cirurgias. Hoje muita gente só fala em prompt, só fala em copiar as coisas. Não é isso, doutora Angélica? Exato. Inclusive, alguns colegas nossos advogados acabam utilizando a inteligência artificial simplesmente para poder transcrever documentos, para poder melhorar documentos. Mas a gente entende que a inteligência artificial vai além de melhorias de documentos, né, doutora? O que a senhora vê isso aí para o futuro também? Bom, eu vejo assim, a inteligência artificial é uma tecnologia que realmente veio para melhorar, né, as entregas do mundo corporativo, né? Tarefas, né, dentro de uma empresa ou de um escritório de advocacia que sejam tarefas repetitivas, um saque, né, um atendimento ao cliente, todas essas tarefas podem sim ser realizadas através de uma IA, né? Mas há que se ter todo um cuidado com a privacidade, com a proteção de dados, né? Então eu vejo assim que a tecnologia ela é útil, ela é benéfica, mas tem que se ter um trabalho em conjunto com a proteção de dados e a privacidade.
Não dá para desassociar, né, doutora? Não. Eu vejo que hoje muitas empresas acabam extrapolando a utilização da inteligência artificial, deixando a operação dele praticamente em 70% com inteligência artificial, mas se descuida de coisas simples, né? Eu estava conversando com um amigo ali, falando sobre segurança da informação nas empresas. As empresas não têm o básico, mas querem ter inteligência artificial, que você não sabe nem de onde vem. Inclusive, né, amanhã estarei falando, né, na minha palestra, exatamente essa, né? Como manter a privacidade em tempos de IA. Algumas empresas colocam 70% da operação, como eu disse, na própria inteligência artificial e eles não possuem o básico. O que é o básico? São ferramentas de segurança, ferramentas de análise, ferramentas de monitoramento para entender se o fluxo de atividade, o fluxo de trabalho deles é seguro. Exato. Porque hoje, quando a gente fala de segurança da informação, né, João? As empresas hoje elas acham que é só um antivírus, é só um firewall. Não, mas a empresa que me fornece a internet já me disponibilizou um firewall ali, tá tudo certo. É isso mesmo, João? Ou tá faltando muita coisa ainda? Não, falta muita coisa, né, Damião? E como vocês mencionaram, a inteligência artificial hoje em dia ela é um mundo praticamente à parte, né? E como tu falou, a provedora ela fornece um firewall, mas quando tu está navegando, será que tem essa segurança? O firewall, né, protege só o software. Aqui não vou entrar muito em termos técnicos, mas, por exemplo, nós temos o WAF, que é a aplicação web. É o firewall na web, é basicamente isso. Mas é uma camada a mais que se gera de segurança, então é muito importante. Gerenciamento de acessos também, enfim, gerenciador de senhas. Às vezes a pessoa anota aquela senha e deixa ali na mesa dela e o colega do lado está vendo, ou um visitante que está visitando a empresa, conhecendo naquele dia, tem acesso a essa senha. Então ali já se ocorre uma quebra de barreiras de segurança. Então, segurança ela não se trata somente de programas de inteligência artificial, de softwares em geral, ela se trata também de muitas boas práticas do ser humano em geral. Então, quando tu consegue trazer para dentro, para o teu interior, essas boas práticas, tu vivencia aquilo, tu tem um nível maior de segurança, tanto tu como pessoa, quanto, né, funcionário, enfim. Então, por exemplo, o pessoal, sempre quando vai viajar, posta ali a localização, né, aeroporto de Congonhas, em tempo real, pessoal, em tempo real, né? Para você entender como é um risco muito grande, a gente fala que isso é tão normal, né? Rede social, todo mundo quer saber. E eu falo, a sua localização chega antes da sua bagagem no hotel, porque você já posta que está indo para aquele hotel. Recentemente eu estava conversando até com o nosso CEO lá da Somax, Mário Moffa, um grande abraço para você, meu querido, que está nos assistindo nesse podcast. Nós estávamos falando, uma empresa bem grande, né, que a gente tomou conhecimento de conversas, né, porque a gente faz muito isso, né? É um pouco de OSINT, um pouco de investigação e a gente acaba entendendo, buscando entendimento como que a empresa atua. Você vê, a mesma rede que o CEO, que o CFO, que o marketing loga, é a rede que o visitante loga. Gente, isso está muito errado. Isso está muito errado. Isso traz uma camada de insegurança, né? A gente fala, né? A gente que é da área de tecnologia, a gente fala muito de camadas de segurança. Isso é uma camada de insegurança absurda, pessoal. E aí não tem como fugir disso. Além de todas as implicações de segurança que existem também as implicações legais, né, doutora Angélica? Hoje uma empresa que passa por um incidente de segurança, ela precisa responder a um incidente. E se não responder na temporalidade adequada, ela tem implicações de acordo com a própria LGPD. O próprio regulamento número 15, que saiu ano passado, fala sobre prazo, fala sobre sanções e fala sobre desdobramento jurídico que possa acontecer, né, doutora Angélica? Com certeza. Sim, as empresas elas têm que ter todo esse cuidado com os incidentes de segurança. A própria LGPD, né, no artigo 52, menciona, né, que as empresas que não tiverem
o grau de proteção adequado e não responderem, né, os incidentes, poderão sofrer processos administrativos, autuações, multas, né, e inclusive a possibilidade de ter a sua atividade suspensa, né, por conta de incidentes que não sejam relatados à NPD. Então, pouca gente fala sobre isso, né? Que uma das sanções administrativas da LGPD é também deixar a empresa inapta simplesmente para operar. Exatamente. E muitas das vezes as pessoas não entendem que não é só documento, não é só privacidade, é também a gestão, inclusive de incidentes, né, doutora? Exatamente. Então, as empresas precisam ter essa compreensão de que a segurança das informações dentro da empresa, ela realmente é um ponto estratégico. As empresas precisam investir na segurança das informações, na segurança dos dados, a fim até de garantir a continuidade do seu negócio caso hajam incidentes. Perfeito. E eu queria que esse podcast, que esse nosso bate-papo, ele entregasse alguma coisa para os empresários que estão nos assistindo nesse momento. E aí eu vou começar aqui com o João Lucas, pedir algumas dicas, né, que possa realmente pontuar. João, o que o empresário hoje, que não tem nada, vamos falar assim, né? Você empresário que não tem nada, você que está nos assistindo nesse momento. Cara, entendi que é importante ter segurança da informação na minha empresa, no meu negócio. O que, no mínimo, eu preciso ter, João? Fala aí, dá a dica aí pro empresário olhando para a câmera aqui agora para ele, falando assim. Interessante, Damião. É um mar muito vasto, né, que eu posso aqui dar de opções, mas acredito que a primeira delas é com práticas simples. Primeira coisa, por exemplo, sei que trabalha com diversos notebooks ou utiliza muitas reuniões hoje em dia virtuais, que são fundamentais, não tem como fugir. Protetor de câmera é uma primeira boa prática. Boa! Ó, protetor de câmera. Viu aí a primeira dica? E coisa simples, né? Um protetor de câmera pode fazer muita diferença. Né, João? Segundamente, que eu citaria um gerenciador de senhas. Hoje em dia não tem como fugir. É muito login que a gente tem que criar, né? O dado está transitando de uma forma que a gente não consegue medir a velocidade dele. Então, um gerenciador de senhas é fundamental para o empresário que está iniciando o seu negócio, enfim, como tu bem disse, né? Eu colocaria assim como principal, e também redes sociais do próprio empresário, sempre buscar preservar a sua imagem. Por exemplo, que nem a gente mencionou aqui a questão das localizações, também eu postar uma foto com seu filho, muito cuidado com essa criança e adolescente, procure a privacidade dele, coloque ali um pontinho no rosto, por exemplo, igual o Mark Zuckerberg. Tem gente que coloca aqueles memezinhos, né? Um emoji. Um emoji, né? Das crianças, bem lembrado. Parece besteira, pessoal, mas assim, ó, quando você coloca a imagem de um parente seu, principalmente de um filho menor, você está expondo de maneira desnecessária e que pode, inclusive, ser utilizado como engenharia social, não é isso? É isso aí, Damião. É um grande risco hoje em dia, né, que se tem. E pensando, né, nesse menor, ele pode ter consequências que são imensuráveis hoje em dia. Quando cai no digital alguma coisa que não era para estar ali, um cyberbullying também que ele pode vir a sofrer, dependendo da imagem que é exposta. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. E aqui também já deixar um breve recado, que a gente está lançando um projeto aí também, de conscientização de crianças e adolescentes, juntamente com o Dr. Fábio Farias, que vai estar palestrando no dia 21 aqui também no Secops. Então vai ser um grande projeto justamente para conscientizar as crianças e adolescentes e botar essa cultura de segurança e privacidade da informação já desde cedo. Legal demais. Doutora Angélica, assim como o Lucas, o João Lucas deixou aí os seus recados, as suas dicas, a senhora também pode deixar suas dicas aí para o empresário, para aquele que está ouvindo nesse momento, para aquele que está começando o seu negócio, começar já em conformidade, com coisas básicas. Perfeito. Bem, eu vou sintetizar o meu recado para o empresário dizendo: adeque a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados.
A LGPD é uma lei que já está vigente há 5 anos, quase 6 anos, né? E ela vem com o objetivo de proteger, de regulamentar o tratamento com dados pessoais. Então, toda empresa, da menor a maior, inclusive profissionais liberais, né, o psicólogo, o médico, o próprio advogado, né, eles precisam ter a adequação presente dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, né, e empresas também de qualquer segmento, porque a LGPD ela é inclusive, Damião, um diferencial para as empresas. Porque é uma garantia que a empresa, que o cliente tem de que aquela empresa que está adequada à LGPD respeita os dados do cliente. Então, o empresário só tem a ganhar fazendo a sua adequação à LGPD. Boa. E é aquela máxima, pessoal. Proteção de dados, ele é para proteger os dados pessoais. É para proteger o seu negócio, é para proteger a sua empresa. Então, não adianta você achar que eu não trato dados. Tratou dados com finalidade comercial, pode ter certeza, meu querido, você vai precisar de uma assessoria. E aí, deixando como um recado final para você, e agradeço aí a presença da doutora Angélica, agradeço a presença do nosso parceiro, irmão aí, João Lucas, também da Terrinha, né? Daqui de Porto Alegre, e dizendo que proteção de dados é para quem realmente quer proteger os seus dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei da empatia, e talvez o seu dado hoje não esteja sendo protegido da forma que deveria, tá bom? Um grande abraço para vocês, deixe nas nossas redes sociais para que possa entrar e acessar mais conteúdo como esse. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.